Olá! A nossa aula de hoje tratará do uso da crase e dos pronomes demonstrativos. Crase. Quando é que nós usamos a crase? Para que serve a crase? A crase é um sinal que indica que aquele A ele não é nem somente preposição ou artigo. Ele é a união da preposição de um verbo com o artigo de um substantivo feminino. Nós não usamos crase diante de substantivos masculinos. Vamos ver alguns casos de emprego da crase. Caso 1. Diante de palavras femininas que são regidas por verbos com a preposição a. Exemplo. Pedro deu flores à amiga. O que nós temos neste exemplo? Nós temos o verbo dar, que quando é transitivo indireto, ele é regido pela preposição a, e temos a expressão, a palavra a amiga. Ao invés do falante nativo dizer deu flores a amiga, nós unimos esses dois as e indicamos um acento de crase, que é feito ao contrário do acento agudo. O acento agudo é nessa direção, a crase é no sentido contrário. A crase só pode ocorrer diante de palavras femininas. Se eu quisesse dar flores a uma palavra do substantivo masculino, então eu teria o seguinte: Pedro deu flores ao amigo. Eu não tenho encontro de a, eu tenho a mais o que a gente fala ao. Caso 2. Diante de nomes de locais, que se encaixem no seguinte esquema. Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase pra quê? Fui a Paris. Fui a bela Paris. Fui à Bahia. O que acontece nesses exemplos? Eu fui a Paris, mas eu voltei de Paris, então eu não coloco crase. No segundo caso, eu ainda tenho a mesma cidade, Paris, só que eu dou um adjetivo. Então, eu fui a bela Paris, eu voltei da bela Paris. Então, aí vai ter crase. Mesmo que Paris sozinho não receba a crase, no momento que eu coloquei o adjetivo, eu fui a e voltei da, então coloco crase. Já na cidade, no estado, Bahia, eu fui à Bahia, voltei da Bahia. Com adjetivo ou sem adjetivo, Bahia recebe crase. Também colocamos crase, como no caso 3. Diante dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, quando acompanham verbos preposicionados por a. Vamos ao exemplo. Refiro-me àquele rapaz, teu amigo. Neste exemplo, nós temos o verbo referir. Quem se refere a alguém. Quando eu tenho este alguém, aquele rapaz, o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, eu já tenho o a do pronome. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso dizer refiro-me àquele rapaz. Eu uno o a, preposição, com o a do pronome e indico com crase. Agora, cuidado, pessoal? Não é refiro-me a aquele. Não é porque tem acento que é aquele, Pelo amor de Deus. É um a mais arrastado. Refiro-me àquele rapaz. Também colocamos crase, como no caso 4, diante da palavra casa, quando essa for determinada. Vamos ao exemplo. Voltei à casa. Voltei à casa de Maria. Veja bem, quando eu tenho casa no sentido de lar, voltei a casa, voltei ao meu lar, eu não coloco crase. Eu só vou colocar crase quando a palavra casa vier determinada, vier caracterizada. Voltei à casa de Maria, voltei à casa de máquinas, fui à casa de Pedro, fui à casa de amigos. Quando eu especifico casa de quem? De quê? Então, vai crase. Vamos ver uma fotonovela que ilustra essa situação.
Caso 5. Diante da palavra distância, quando essa vier determinada. Vamos ao exemplo. Vi o acidente à distância e vi o acidente à distância de 100 metros. Por que que no primeiro caso, no primeiro exemplo, não tem crase e no segundo tem? No primeiro, eu digo que eu vi o acidente à distância. Eu não determinei, eu não especifiquei a que distância. Então, a palavra distância nesta frase não está determinada, não recebe crase. Na segunda frase, o que eu fiz? Eu disse a que distância eu vi o acidente. Eu especifiquei a minha distância. Então, eu tenho que colocar a crase. Caso 6. Diante da palavra terra igual planeta ou diante da palavra terra igual a lugar onde alguém nasceu. Vamos aos exemplos. Os pescadores voltaram à terra pela manhã. Fomos à terra de meus avós. Os astronautas, depois de anos no espaço, voltaram à Terra. Por que que no primeiro caso não tem crase? Porque terra, no sentido contrário de ar, de bordo, ela não recebe crase. Ela só vai receber crase nos sentidos, nos casos que vieram depois. Terra, no sentido de onde alguém nasceu. Então, fui à terra de meus avós, fui à terra de meus pais, lugar onde alguém nasceu. Ou então terra no sentido de planeta. Os astronautas voltaram à Terra, voltaram ao planeta Terra depois de alguns anos. Somente nesses casos, a palavra terra recebe crase. Caso 7. Diante da expressão a moda de, estando ela expressa ou não. Vamos ao exemplo. Fez um gol a Pelé.